Nos dias que se seguiram à entrada gloriosa dos filhos de Israel na terra prometida, após o falecimento de Josué, a nação encontrou-se imersa em uma complexa teia de desafios espirituais e territoriais. As tribos, agora dispersas por Canaã, sucumbiram à sedução da idolatria, desencadeando assim a desaprovação divina e trazendo consigo consequências avassaladoras. No intrigante livro de Juízes, desenhou-se um padrão revelador e melancólico. Os israelitas, ao desviarem-se dos preceitos divinos, viam-se entregues nas mãos de opressores estrangeiros como uma manifestação do castigo divino. Todavia, quando o clamor do povo ecoava, Deus, em sua infinita misericórdia, levantava juízes para libertá-los da opressão, um testemunho da constante busca de Deus pela reconciliação. Quando, porém, o Senhor levantava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava da mão de seus inimigos durante toda a vida daquele juiz. Juízes capítulo 2, versículo 18. O primeiro nessa sucessão de líderes providenciais foi Otniel, cujo vigor divinamente fortalecido libertou os israelitas do jugo mesopotâmico. Entretanto, a efemeridade da fé do povo manifestou-se novamente, entregando-se à idolatria e esquecendo-se das bênçãos do Senhor. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e aos postes ídolos. Juízes capítulo 3, versículo 7. O ciclo reiterou-se com a ascensão de Eude, um canhoto designado por Deus para confrontar Eglon, rei dos Moabitas. Débora, profetisa e juíza, liderou Israel na batalha contra Sísera e os cananeus. O ardor e coragem de Jael, que derrotou Sísera de maneira extraordinária com uma estaca, ressaltou a intervenção divina na trama da história de Israel. Gideão, inicialmente mergulhado em dúvidas, foi revestido pelo Espírito do Senhor, capacitando-o a libertar os israelitas dos midianitas. Seu exército singular, reduzido a 300 homens, triunfou sob a orientação divina. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, e ele tocou a trombeta, e os abiezritas se reuniram após ele. Juízes capítulo 6, versículo 34. Contudo, apesar das vitórias, a inclinação de Israel para o desvio persistia. Sansão, conhecido por sua força sobre-humana, serviu como juiz, mas suas vulnerabilidades pessoais o levaram à derrocada. A traição de Dalila revelou suas fraquezas, ilustrando como até mesmo os mais poderosos juízes eram suscetíveis à tentação. Então, Dalila disse a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me agora com que deve ser amarrado. Juízes capítulo 16, versículo 10. A narrativa acolhe a história de Ruth, um raio de esperança em meio à apostasia. Num contexto desafiador, ela personificou a fidelidade e devoção, destacando que mesmo em tempos adversos, a escolha pela fé poderia transcender as circunstâncias. Num período de juízes, quando a fome assolou Belém, uma família de Judá migrou para Moabe em busca de sustento. Elimeleque e sua esposa Noemi, acompanhados de seus 2 filhos, Malom e Quilion, esperavam encontrar refúgio temporário. Contudo, a tragédia se abateu sobre eles, e Elimeleque faleceu, deixando Noemi viúva. Os filhos de Noemi se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Mas a dor persistiu, e após a morte de Malom e Quilion, Noemi decidiu retornar a Belém. Diante disso, suas noras hesitaram, mas Ruth expressou uma lealdade notável. Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu e, onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth capítulo 1, versículo 16. Assim, Noemi e Ruth chegaram a Belém durante a colheita da cevada. Ruth, determinada a sustentar a si mesma e a Noemi, decidiu colher espigas nos campos pertencentes a Boaz, parente de Elimeleque. A providência divina guiou Ruth até Boaz, que, ao ouvir sobre sua dedicação, mostrou generosidade e proteção. Boaz, cumprindo a lei do levirato, um costume antigo, se tornou o redentor de Ruth e Noemi. Ele se casou com Ruth, e assim, a estrangeira tornou-se parte da linhagem real. Ruth deu à luz a Obed, que se tornou o avô do rei Davi.
A história de Ruth é uma tapeçaria de fidelidade, superação e providência divina. Ruth, uma estrangeira moabita, encontrou graça e redenção ao demonstrar lealdade e coragem. Sua jornada reflete não apenas a busca por sustento físico, mas também uma busca espiritual que a conduziu à bênção divina e à inclusão na linhagem do Messias. Essa narrativa ressoa como um testemunho atemporal de como a fidelidade, mesmo em meio a adversidades, pode se tornar um elo na realização dos planos divinos. A história de Ruth destaca que, nos desígnios de Deus, a lealdade e a humildade podem transformar vidas e moldar a própria história da redenção. No entanto, mesmo com essas narrativas de triunfo e desafio, a história atinge seu ápice em um período sombrio. O último capítulo do livro revela uma sociedade em desordem moral e espiritual, onde não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Juízes capítulo 21, versículo 25. Este foi um prelúdio para a transição para a monarquia, uma era que se inauguraria com Samuel e alcançaria sua plenitude com o justo rei Davi. Assim, o livro de Juízes transcende o mero relato histórico, tornando-se uma profunda reflexão sobre a natureza humana, a fidelidade divina e a necessidade de um líder genuíno. Estas narrativas, carregadas de significado, apontam para o cumprimento das promessas de Deus por meio do Rei prometido, Jesus Cristo, que traria a redenção final e a restauração espiritual tão ansiadas. Não esqueçam de se inscreverem no canal para ajudar a compartilhar a palavra de Deus. Deixe também a sua curtida, pois ajuda muito o canal. Obrigado a todos. Deus te ama.